Amém. Você pode assentar, irmãos. Graça e paz à igreja. Boa noite a todos os irmãos. Você que nos visita também, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, mais uma vez eu quero chamá-lo a abrir a palavra de Deus, um texto de Atos, capítulo 5, e agora vamos meditar na perícope do versículo 12 ao versículo 16. Eu quero pedir que você volte os seus olhos ao texto, abra a palavra do Senhor. Vamos ler a sua palavra, após o que faremos então, teremos então nosso tempo para que busquemos ao Senhor também mais uma vez em oração, do versículo 12 ao 16, Atos capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre os apóstolos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Amado Senhor, em nome de Jesus, pedimos Tua graça aqui, misericórdia, para nos conduzir, nos instruir aqui, Senhor, mais uma vez, com a Tua palavra aberta e lida, que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade e aplique a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. É em nome de Jesus que Te rogamos e Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, ainda pela manhã nós tratamos aqui sobre a vida de Ananias e Safira, o relato que Lucas faz do que ocorreu com eles dois, os efeitos que isso gerou na igreja, ou o efeito que isso gerou na igreja. Versículo 11 do capítulo 5, Lucas conclui dizendo que sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Então, pensamos aqui de manhã sobre o valor que atribuímos às coisas então a disposição que temos de pagar por elas, o preço sempre acompanhando o valor que as coisas têm ou o valor que nós damos a essas coisas, entendendo então que o valor que nós damos ao reino de Deus, o valor que damos à obra de Deus, sempre vai estar expresso nas nossas atitudes, mas essas atitudes sempre correrão o risco de serem atitudes que não são legítimas, que não são autênticas, assim como a atitude de Ananias e Safira. E vimos então como muitas vezes tentamos mentir, não à igreja do Senhor, mas mentir ao próprio Deus. Tratamos sobre essas realidades nas alianças que nós temos, nos acordos que fazemos, casamentos, sociedades humanas que nós estabelecemos, e que as autoridades que estão sobre nós nunca serão álibis para que a gente possa justificar o nosso erro diante de Deus. Vimos também então que o temor a Deus vem de uma convicção de que nós não temos como fugir dos seus olhos, não temos como fugir da sua presença. Deus conhece os intentos do nosso coração e por isso devemos temê-lo, devemos temer as ações que temos e que realizamos diante dos homens e diante de Deus. Agora, se você observou o que normalmente nos passa desapercebido
quando somos levados à leitura de Atos, todo o movimento, todos esses acontecimentos que estão ali, faz com que muitas vezes alguns detalhes nos passem desapercebidos, porque a própria história é muito emocionante, é muito cheia de pontos altos, de coisas que nos chamam a atenção, de coisas que faz o nosso coração de fato pulsar um pouco mais intenso quando nós estamos lendo, envolvidos com esse texto. Eu queria que você percebesse um pouco, querido, hoje à noite, sobre esse impacto que de certa forma é paradoxal do poder da graça. O impacto que o poder da graça de Deus tem através da igreja do Senhor, através da vida da igreja do Senhor. Há um impacto que a graça de Deus tem numa sociedade, há um impacto que a graça de Deus tem na vida real, na vida das pessoas. Onde a igreja do Senhor for colocada, onde ela é colocada, ela traz um impacto. E muitas vezes esse impacto, ele vem ou ele é revelado de uma forma curiosa. Versículo 13, se você observar, o texto que Lucas inicia aqui no versículo 12, diz que sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. Lucas já trouxe essa mensagem, já trouxe essa informação diversas vezes. Nós estamos aqui ainda nesse mesmo período em que a descida do Espírito Santo marca esse início da nova aliança, a aliança da graça, a aliança do Evangelho em Cristo Jesus, através da vida da igreja. E agora, no versículo 13 aqui, nos diz que dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Veja, eles haviam, Lucas inicia dizendo que eles reuniam-se de comum acordo, a igreja concordava, os apóstolos concordavam que eles deveriam se reunir ali no pórtico de Salomão, uma área determinada do templo, em que a igreja está ali, esse povo convertido está ali, reunindo-se constantemente. Lucas nos traz então um relato do restante. O restante aqui, essa palavra é muito discutida, mas há um consenso que basicamente Lucas se refere aqui àqueles que não haviam se convertido ainda, aqueles que eram de fora, aqueles que ainda estavam a observar de longe todas essas ações, todos esses acontecimentos que a igreja estava experimentando e vivendo ali, a partir da pregação da palavra de Deus, do agir do Espírito Santo do Senhor, pela vida dos apóstolos, agindo naquela comunidade, agindo naquele contexto. Eles não ousavam ajuntar-se à igreja. Os de fora estavam olhando e agora estavam com medo de simplesmente chegar perto dos apóstolos, da liderança da igreja e dos demais irmãos. O que é que acontece aqui? Nós concluímos no versículo 11 com a informação exata de que muitos da igreja e muitos dos de fora desenvolveram um profundo temor diante da ação de Deus através na vida de Ananias e Safira. Veja a diferença então do temor que é gerado na vida daquele povo que agora tem o Evangelho no coração, tem o coração transformado pelo Espírito de Deus, e a reação, o temor que aqueles que ainda não tiveram a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, como é diferente a reação desses? A reação desses é um medo, um temor que os afasta, porque eles sabem que não querem e não estão
vivendo aquela vida em que de fato eles podem abrir o coração, abrir a vida. Eles não conhecem o perdão, eles não conhecem a graça de Deus, eles não sabem exatamente o que é que estava acontecendo. Aquilo gerou simplesmente medo, aquilo gerou repulsa. Eles não queriam aproximar-se da igreja ou da liderança da igreja. Lucas continua, versículo 14, dizendo que ainda assim crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados, que foram conectados, ajuntados ao Senhor, a ponto, observe, de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Aqui é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Essa é a reação desse povo que não queria agora chegar perto deles, e eles estão ainda assim, sem querer chegar perto deles, estão levando os enfermos e deixando as margens, nas calçadas, para que, vai que o apóstolo passando, a sombra dele bata, se projete, a gente não precisa chamá-lo, a gente não precisa chamar a atenção, chamá-lo para perto, se projeta essa sombra e eles serão curados. Lucas continua a narrativa dizendo que afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Na nossa apreensão aqui, é que a gente compreende que isso que eles estavam pretendendo estava acontecendo. Pedro passava e a sua sombra estava curando. Não é possível afirmar que as curas que estavam acontecendo era exatamente dessa forma que o povo estava tentando fazer. Deixa lá na calçada, se a sombra bater, vai que cura. Mas observe aqui algo interessante. Esse mesmo povo que temeu a ponto de não se aproximar à disciplina que o Senhor exerceu na igreja, é o mesmo povo que, embora não ousasse ajuntar-se a eles, é o mesmo povo que não deixa de querer os benefícios, nem que seja da sombra do apóstolo. Observe como é paradoxal esse poder da graça de Deus agindo no meio da igreja, agindo no meio do seu povo, e a relação e os efeitos que isso produz naqueles que são de fora, naqueles que não compreendem ainda aquilo que é a verdade do Evangelho. Há um desejo de manter-se distante daquilo que é a disciplina, daquilo que é a verdade, daquilo que a palavra de Deus, a vida do Espírito exige de cada um dos seus, mas ao mesmo tempo nunca se deixa de querer os benefícios que a graça de Deus, que o poder do Espírito de Deus tem, e que nós sempre precisaremos disso. Eu queria, de forma sucinta essa noite, pensar aqui em algumas verdades nesse pequeno trecho. Primeiro é que a graça e disciplina juntas são uma marca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não graça e disciplina, é graça e disciplina é uma marca, elas não são uma marca. Graça e disciplina é marca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Separar a disciplina de Deus da graça de Deus é como uma fissão nuclear. Nós estamos jogando uma bomba atômica na nossa realidade. Não se pode
separar disciplina e graça, sem que as consequências sejam danosas, mortíferas. A graça de Deus e a disciplina de Deus são a mesma coisa. Deus, ao disciplinar, está sendo gracioso com a sua vida. Quando Deus está sendo gracioso com a sua vida, Ele te disciplina. Não é possível separar as duas coisas. Certa vez, resolvendo um caso num presbitério, nós tínhamos um caso em que um pastor havia cometido alguns delitos. E o presbitério tentou resolver aquela situação e, de repente, aquela situação onde muitos participavam, todos estavam opinando como agir, mas agir com misericórdia, como disciplinar, mas também ser misericordioso, e daqui a pouco, na tentativa de não deixar de ser misericordioso, eles estavam chamando o pecado de outro nome. O pecado específico, que sempre tem os seus nomes, estavam começando a tratar e chamar de outra coisa. E então nós observamos que na tentativa de ser misericordioso, estávamos tentando dizer que o pecado não foi exatamente um pecado. Nós nos levantamos e pedimos a palavra para que não caminhássemos nessa direção. A grande questão é, se pararmos de chamar o pecado de pecado, e na tentativa de ser gracioso, deixarmos de ser justos, disciplinando, nós estamos matando aquilo que é exatamente a graça de Deus. Deus não repreende aqueles que não são filhos, mas os que são seus filhos, Ele sempre trará a repreensão e a disciplina, porque Ele ama. O amor de Deus, a graça de Deus, elas jamais estarão presentes de forma separada no meio da igreja do Senhor. A marca da igreja de Cristo é que no meio dela existe graça e disciplina como uma coisa só, e não como uma coisa separada. Mas o mundo, ou o ímpio, ou aquele que não entendeu essa graça, não entendeu a mensagem do Evangelho, ele sempre tratará a disciplina como algo a se temer, algo a se rejeitar, ou algo a se permanecer distante daquilo. Aquele que não compreende a mensagem do Evangelho, entende a disciplina de Deus na sua vida, a disciplina de Deus na igreja, como uma coisa que se deve temer e ficar distante. É por isso que muitas vezes muitos escorregam nessa falácia e tentam fazer com que as igrejas sejam sempre um lugar de amor. Aqui a gente só ama, aqui a gente não disciplina. E alguns então colocam como identidade da sua igreja, que a sua igreja é a igreja do amor. Por quê? Porque aqui a gente ama. Quando eu digo aqui a gente ama, o pressuposto básico é, nas outras, não existe amor. Se eu sou a igreja do amor, lá fora, as outras podem ser igreja de outras coisas, mas aqui é do amor. A igreja, querido, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a igreja da graça disciplinadora. A graça que desterra você para, pela graça, construir de novo. No poder de Deus, na graça de Deus. Não as nossas próprias construções, imaginações, mas como Deus quer de fato fazer com a sua vida. Enquanto nós tentamos burlar isso, nós estamos agindo como Ananias e Safira. Estamos tentando fazer dos caminhos mais fáceis. E como vimos de manhã, o Senhor sempre agirá e sempre
tratará pessoalmente com cada um de nós. Mas ainda nessa perícope, é preciso afirmar também que a igreja deve sempre atrair desejos legítimos e ilegítimos. A igreja não tem que lutar contra isso. Essa será a reação de quem não compreende o Evangelho. E muitos se aproximarão da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, que é fiel às Sagradas Escrituras, sempre terá aqueles que vão se aproximar dela, sem querer a marca legítima da igreja, autêntica da igreja do Senhor, mas ainda assim se aproximará dela, porque vão desejar os benefícios da igreja, os benefícios da graça do Senhor, do Espírito do Senhor presente na igreja. Lucas não relata e não trata aqui de Pedro, de repente, corrigindo aquelas pessoas que estavam ali, simplesmente querendo os benefícios da cura. Mas anteriormente, Lucas deixa claro que Pedro e João, quando o paralítico pede que eles deem esmola a ele, eles dizem que não tem absolutamente nada, mas o que eles têm, eles vão dar a ele. Levanta e anda. Aquele homem então entende a mensagem do Evangelho, e o texto diz que ele permanece agora, a mesma palavra que Lucas usa aqui para agregados ao Senhor, aquele homem permanece agregado agora aos apóstolos, à igreja. Muitos se aproximarão com desejos que não vai ser desejo legítimo. Esses desejos são desejos próprios da natureza humana, egoísta, interesseira, buscando benefícios. A postura da igreja é simplesmente prezar pela justiça, pela graça, pela verdade. E o Senhor vai dar o crescimento. Observe, o texto deixa claro que ainda que muitos não ousassem ajuntar-se a eles, versículo 13, versículo 14 diz, e crescia mais e mais a multidão de crentes. A igreja que se preocupa em andar na fidelidade do Senhor, ela sempre terá uma multidão que se achega a ela, multidão legítima, mas uma multidão que também é ilegítima, no sentido de que ela se aproxima apenas com interesses pessoais, interesses individuais, interesses egoístas. Eles não estão de fato se aproximando para entregar tudo ao Senhor, como vimos de manhã, Davi entregando aquilo que custava, como vimos Barnabé devolvendo aquilo que não lhe pertencia, pois ele era levita. E aí então, no mesmo movimento, Ananias e Safira se aproximam, mas agora tentando falsear, tentando o Espírito Santo de Deus, testando ao próprio Deus, tentando dizer que dava tudo, mas na verdade estavam retendo, porque o coração deles estava no dinheiro, nas riquezas, nos bens, e não de fato no reino de Deus. A igreja deve permanecer em paz, andando em paz, quando ela tem certeza e convicção de que o que ela está buscando é agradar a Deus e não agradar aos homens. A nossa maior busca e nossa maior guerra é lutar para continuar agradando a Deus. A obra de Deus, Deus mesmo realizará. Mas é preciso compreender também que os descrentes não agem corretamente por não entenderem. E aqui nós entramos no campo da apologética cristã, entramos no campo do evangelismo,
Porque quando a graça superabundante de Deus está sendo derramada sobre a igreja e pessoas se aproximam de maneira ilegítima, com interesses egoístas e pessoais, a igreja não deve tentar lutar contra estas pessoas, mas a igreja tem o papel e o dever de aproveitar a oportunidade de que Deus está dando, de que pessoas se aproximam, ainda de forma ilegítima, ainda que de forma egoísta, e simplesmente tratar da verdade da palavra com essas pessoas. Aqui há muito mais o que nós mesmos aprendermos do que tentarmos dizer ao não crente, dizer ao descrente, dizer ao incrédulo, dizer ao ímpio: a sua postura está errada. Nós não estamos aqui para corrigir a conduta do descrente, porque ele não entende. Nós estamos aqui para iluminar os olhos com a palavra de Deus, com o Evangelho, e clamar a Deus que o Espírito de Deus traga o entendimento. Quando o Espírito Santo traz, então, o abrir dos olhos, então a conversão. E quando há conversão, há entendimento. Quando há entendimento, há mudança de conduta. Muitas vezes tropeçamos nesses processos. Muitas vezes tentamos corrigir condutas, quando na verdade nós estamos precisando evangelizar. Mesmo aqueles que estão no meio do povo, mesmo aqueles que estão se aproximando, mesmo aqueles que estão sempre por perto, ainda que de forma que nós possamos observar ilegítima, egoísta, interesseira. Por último, de forma imutável, a igreja não se guia ou a igreja não se avalia pela reação dos de fora. Deixa eu repetir isso. A igreja do Senhor Jesus nunca poderá se guiar, nunca poderá se examinar pela reação que os de fora têm para com ela. Entende isso? Isso é uma dedução lógica. Se o desejo daquele descrente, se o desejo dos de fora não é por essa graça justa que disciplina, porque ela é a própria graça e o amor de Deus, e então corrige os nossos caminhos errados, se os de fora se aproximam desejando separar, fazer essa fissão nuclear, dizendo que graça, dizendo que disciplina são coisas distintas e que disciplinar não é politicamente correto, que disciplinar é algo que não faz parte do amor de Deus, não faz parte do amor de Jesus. Quando os de fora têm esse entendimento, como nós podemos examinar os nossos passos, examinar a nossa própria conduta, examinar os nossos próprios caminhos, examinar o que estamos fazendo a partir da opinião daqueles que não têm o entendimento do Evangelho dado pelo Espírito de Deus, que é quem pode converter e transformar a visão do ímpio, daquele que está morto nos seus delitos e pecado, e dar vida novamente em Cristo Jesus. A igreja jamais pode se avaliar pela postura e pela reação daqueles que estão fora ou daqueles que são descrentes. Porque lá fora, ou com os descrentes, a reação será sempre paradoxal. Mas observe, o que a igreja precisa se manter a buscar é a disciplina como uma marca e como uma testificação de que a graça, o poder de Deus, a presença de Deus está em nosso meio. Se Deus está em nosso meio, sempre haverá correção dos nossos caminhos. Uma igreja que quer permanecer na presença de Deus, ela não abre mão da disciplina, da correção,
da instrução. Mas uma igreja que não tem temor a Deus, ela começa a ter mais temor dos homens. Ela abandona a disciplina, ela abandona a correção, ela abandona a instrução. O que importa é esse ajuntamento de pessoas que necessariamente não têm entendimento, que necessariamente não têm a compreensão do Evangelho e que necessariamente não estão buscando, de fato, a verdade de Deus. Mas elas estão buscando os seus próprios interesses, elas estão buscando as suas próprias motivações, seus próprios objetivos. Querido e querida irmã, a Igreja do Senhor, desde o início, sempre viveu essas realidades paradoxais na relação com as pessoas. Isso não acabará até o dia da volta de Jesus Cristo. No início dessa nova aliança, dessa nova era em Cristo Jesus, a palavra de Deus já nos mostra essa relação paradoxal sempre esteve presente na vida da igreja. Pessoas vêm de todas as formas, mas a nossa preocupação tem que ser só uma: graça, disciplina na igreja. A presença de Deus nos corrige. Se abandonarmos isso, estamos abrindo mão da própria presença de Deus. Em nome de Jesus, irmão e irmã, compreenda, a correção, ela é porque Deus te ama. Dói, machuca, mas é por amor. É para que o teu caminho seja corrigido, para que não conclua-se, para que não chegue-se a um final de morte. O Senhor corrige o seu povo. Louvado seja o nome dele por isso. Amém? Vamos orar.